Vinde, benditos de meu Pai, recebei o reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que regueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição de Cristo, concedei pela vossa bondade que, celebrando dignamente estas festas na terra, mereçamos chegar às alegrias do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiam a um templo para a oração das 3 da tarde. Trouxeram então um homem coxo de nascença que colocavam todos os dias à porta do templo, chamada Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ao ver Pedro e João que iam a entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro, juntamente com João, olhou fixamente para ele e disse-lhe: Olha para nós. O coxo olhava atentamente para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse-lhe: Não tenho ouro nem prata, mas dou-te o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-lhe a mão direita, levantou-o. Nesse instante, fortaleceram-lhe os pés e os tornozelos, levantou-se de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Toda a gente o viu caminhar e louvar a Deus, e sabendo que era aquele que costumava estar sentado a mendigar à porta formosa do templo, ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe tinha acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Aclamai o nome do Senhor, anunciai entre os povos as suas obras. Cantai-lhe salmos e hinos, proclamai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Gloriai-vos no seu santo nome, exulte o coração dos que procuram o Senhor. Considerai o Senhor e o seu poder,
procurai sempre a sua face. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito, o Senhor é o nosso Deus, e as suas sentenças são lei em toda a terra. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para 1000 gerações, o pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Este é o dia que fez... Aleluia, aleluia. Este é o dia? Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia, aleluia. Aleluia. Depois volta atrás para as orações dos fiéis. Depois, pode se sentar aí. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho, mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com ar muito triste. E um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias? E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus lhes disse: homens sem inteligência e lento de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória. Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de seguir para diante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. E Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lhe. Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então a um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Pode se sentar um momento. Pedimos, logicamente, neste lugar santo, a intercessão de Nossa Senhora para nos ajudar a viver esse momento no seu lugar e que nos dê também a força de ser sempre cristãos, de acreditar nele, também diante de todas as dificuldades que possamos encontrar. E esta semana de Páscoa, que de fato é a continuação do domingo de Páscoa, porque
porque o domingo de Páscoa é o domingo dos domingos, é a Páscoa do Senhor. É uma missa tão importante que dura 8 dias. Tem a oitava da Páscoa, estamos na oitava da Páscoa, e hoje também para nós é Páscoa. E conosco também Nossa Senhora está feliz de lembrar-nos que Jesus ressuscitou. E aqui vemos também os efeitos da ressurreição do Senhor. Os primeiros cristãos conseguiram dar sinais da presença de Cristo no mundo com esta curação da pessoa que não podia caminhar. E essa é a oferta que nós podemos dar ao mundo, ajudar o mundo a se curar de seus problemas. E os problemas mais importantes são os problemas espirituais, não físicos. Porque curar dos problemas físicos pode nos distrair, pode nos fazer acreditar que o que é mais problemático no mundo é simplesmente não caminhar ou ter algumas doenças, enfermidades físicas. E quando terminam elas, estamos bem. Não. A saúde física não é o mais importante. O mais importante é a saúde espiritual, é a nossa conversão, é acreditar de verdade que Cristo ressuscitou e que nós também vamos ressuscitar no último dia. Essa é a nossa fé. E para fazer isso, devemos viver com Cristo na oração todos os dias e também na missa. E o encontro do Senhor hoje com os discípulos de Emaús nos lembra justamente isso, porque este conto, esta história contada pelo São Lucas, representa a missa. Os 2 discípulos que encontram o Senhor, que não acreditam de verdade que Cristo tinha que ressuscitar. E eles sabiam tudo, sabiam que o Messias tinha que chegar, que ele tinha que ressuscitar o terceiro dia, mas eles nem esperaram no terceiro dia. Foram embora de Jerusalém para Emaús sem esperar esse terceiro dia da ressurreição. Eles não queriam acreditar. E isso é o que acontece muitas vezes conosco, cristãos, que dizemos que acreditamos em Cristo, mas não queremos acreditar. Então, o que acontece? Você pode encontrar Cristo na Eucaristia. Aqui os 2 discípulos de Emaús estão representando toda a missa. No começo, Jesus fala para ele das Escrituras e trata de explicar as Escrituras, assim como fazemos nós na missa. Temos as leituras do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tem o Evangelho, tem a explicação do Padre, e depois tem a Eucaristia, este momento em que as pessoas se encontram com o Cristo. E, de fato, é nesse momento que os discípulos se dão conta que a pessoa que tem na frente já não é um forasteiro, mas é Cristo mesmo. E nós também, quando acreditamos, quando nos aproximamos na Eucaristia, com as leituras, com a explicação de parte do sacerdote, e na Eucaristia, aí podemos encontrar-nos com Cristo e fazer que, de verdade, Cristo entre em nós e nos transforme em nossos corações. E possamos ser outras pessoas, outros Cristo. E depois vejam como muda o coração desses 2 discípulos. Voltam para Jerusalém. Não sabemos porque tinham que ir para Emaús, mas depois felizes de ver que de verdade o que Cristo disse era a realidade. Eles se despreocupam de seus interesses que tinham para Emaús e voltam para Jerusalém para dizer a todo mundo: Cristo ressuscitou de verdade. E essa é a missão de todos nós cristãos. Se nós acreditamos em Cristo, não podemos estar felizes pensando que outras pessoas não conhecem Cristo, não conhecem que Ele ressuscitou e que nós também podemos ressuscitar. Que Deus nos ilumine hoje, nesta oitava de Páscoa, e que também Nossa Senhora, com seu olhar materno, nos dê o carinho necessário para ir na frente, diante das dificuldades, e para dizer a todo mundo que somos cristãos, que acreditamos no seu Filho. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos, com a ressurreição de Jesus, entrou no mundo a vitória da vida sobre a morte. Peçamos ao Filho de Deus que está vivo: ficai conosco, Senhor, dai-nos a vida. Ficai conosco, Senhor, dai-nos a vida.
pelas comunidades cristãs que se reúnem para orar, pelos fiéis que invocam o nome de Jesus e fazem o bem, e pelos ministros que perdem a esperança e desanimam, oremos com fé e esperança. Ficai conosco, Senhor, dai-nos a vida. Ficai conosco, Senhor, dai-nos a vida. Pelos países que não confiam nas suas riquezas, pelos homens que pedem ao Senhor o que não têm, e por aqueles que agradecem a Deus o que recebem, oremos com fé e esperança. Ficai conosco, Senhor, dai-nos a vida. Pelos discípulos que sentem o coração a arder quando Jesus lhes explica as Escrituras, e por aqueles que o reconhecem no partir do pão, oremos com fé e esperança. Ficai conosco, Senhor, dai-nos a vida. Pelos doentes que pedem auxílio a Deus e aos homens, pelas pessoas que os ajudam espiritualmente e pelos amigos que de dia e de noite dão apoio, oremos com fé e esperança. Ficai conosco, Senhor, dai-nos a vida. Por aqueles de nós cujo coração anda mais triste, pelos que o notam, se aproximam e nos sorriem, e por aqueles que encontram Deus ao comungar, oremos com fé e esperança. Ficai conosco, Senhor, dai-nos a vida. Fazei, Senhor Jesus, que a nossa participação na Eucaristia nos ensine a estar ao lado dos que sofrem, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água deste vinho, sejamos partícipes da divindade daquele que assumiu a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nosso Deus, aceitai, Senhor, o sacrifício da nossa redenção e concedei-nos pela vossa bondade a salvação da alma e do corpo, por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois
a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e serei salvo. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. Oremos. Senhor, que nos purificastes do velho pecado, fazei que a comunhão do sacramento do vosso Filho nos transforme em novas criaturas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos na Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.